Olá, sou Maitê, técnica do programa Formação do Instituto Fazendo História. Estamos aqui no Instituto Polis para mais uma oficina presencial do projeto Formação Profissional para o Trabalho com Jovens, com apoio do FUNCAD, que é o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. O tema da oficina de hoje é Trabalho em Rede, construindo caminhos coletivos. Bom dia a todos, a todas, a todos. Sejam todos bem-vindos, muito obrigada, né? Obrigada ao Instituto pelo convite, pela confiança. O Instituto que é uma referência tão importante, né, na área da infância e que aprendi a conviver, a estudar também por muito do que o Instituto produz. Obrigada, Vinícius, pelo contato. Bom, eu trouxe aqui uma apresentação, claro, aqui em nome da Tecendo Social, né, que é da consultoria da qual eu componho. Eu sou Rose Mantovan, sou advogada, sou assistente social, sou mestre em serviço social pela PUC. Minha experiência profissional é como gestora, né, na gestão de assistência social ao longo da minha vida. Então, eu fiz aí a minha carreira no serviço público e hoje atuando mais diretamente na consultoria, Tecendo Social. Também sou professora de graduação, de pós-graduação. Encontro aqui vários rostinhos conhecidos, de alunos, de ex-alunos, de colegas de trabalho, né, da nossa jornada aqui pela assistência social e, principalmente, pela área da infância, do qual é uma área também que me dediquei ao longo da minha vida, né, da minha vida toda. Estamos aqui circulando também em outras capacitações por São Paulo, então, pela SMADES, pela Paulus. Então, a gente já tem se encontrado bastante, né? Aproveitando a oportunidade também, pedi para a Tatiana levantar um pouco. A Tatiana é minha sócia na consultoria Tecendo Social, também é assistente social, doutora em serviço social, ela vai falar ali. E a gente faz sempre um trabalho conjunto, embora, né, eu tenha vindo nominalmente, a gente vem em nome da nossa consultoria. Bom dia, sejam bem-vindas, bem-vindos. Agradecendo o convite. Então, estamos aí nessa parceria, conversamos bastante sobre esse material, um material que nós já discutimos, aplicamos juntas, e é uma oportunidade de trocar sempre, né? Cada território, cada município, cada instituição traz também a sua particularidade. Então, a gente vem nessa perspectiva de troca, por isso Tecendo Social, que é de construir junto, e de conhecer também a realidade e os desafios que vocês enfrentam. Mas estou aí no apoio à Rose hoje e vamos bater um papo bem interessante. Muito obrigada. Obrigada, Tati. Bom, a gente vai pular uma etapa, né? Assim, da dinâmica, quantidade de pessoas. A gente vai, nesse primeiro momento, pular a etapa da apresentação individual. Né? A gente tem um tempo mais curto, então combinei aqui com a equipe da gente deixar mais para o final, um espaço maior. A ideia é que a gente deixe um espaço maior para o final, e aí sim eu quero ouvir, claro, de cada um, quem é, o que faz, onde trabalha. Isso é extremamente essencial, mas se a gente fizer isso nesse momento, a sala é muito grande, a gente acaba perdendo um pouco a oportunidade do debate. Então, vou pedir licença para pular essa parte. Eu só queria fazer assim, uma breve identificação dos serviços que vocês atuam. Então, queria saber aqui, por exemplo, quem de vocês está em serviços da assistência social. Lembrando que serviços da assistência social se referem a todos aqueles serviços que estão na tipificação, né? Tem alguém da saúde? Tem alguém da educação? Esporte, cultura, sistema de justiça. Tem alguém de outras áreas que eu não tenha falado? Oi? Saúde, saúde, ok. Quem da assistência social é de serviços de acolhimento? Muito bom. Quem é da média complexidade? Só para a gente ter essa leitura. Quem não levantou a mão, que não é de nada? Hã? É da onde é? Quem não levantou a mão é de onde? Bom, tá certo. Predominantemente são serviços de assistência social, não só. Tem conselho tutelar? Aqui?
Tá bom, só para a gente saber quem são nossos pares nesse momento, né? Então, a gente tem como proposta hoje fazer um debate bem objetivo em relação ao trabalho em rede. E o título foi pensado de uma forma muito carinhosa, né? Conversamos, o Vinícius me pediu, trocamos um pouco, fizemos várias propostas, e aí chegou num ponto comum, que era construindo caminhos coletivos. Mas, ao longo da apresentação, vocês também vão entender por que é construir caminhos. Mas o trabalho em rede, ele é um grande desafio. Primeiro, porque a gente tende a personificar a rede como algo ou alguém que um dia vai bater na nossa porta, né? A rede, chegou a rede, aí a rede entra, né? Isso já é um desafio, é compreender. Se a gente fizer o exercício de compreender como é e o que é o trabalho em rede, a gente vai construindo caminhos. Essa é a proposta, né? E coletivos, porque o trabalho em rede exige que tenha uma dedicação coletiva. Por que eu estou trazendo isso? Exatamente porque, no dia a dia, um dos grandes desafios, e a gente não quis colocar desafio no título, né? Porque a gente precisa sair um pouco também desse lugar que parece que nada anda. E a gente precisa dizer, não, vamos fazer, vamos construir. Então, a gente entendeu que o positivo do construir traria para vocês um pouco mais de energia nesse sentido. Mas o trabalho em rede, ele entrecruza, ele passa, ele tem a ver, ele está relacionado com o próprio sistema de garantia de direitos, que é uma outra coisa que a gente também fala dele. O sistema de garantia de direitos, né? O que é o sistema, quem é o sistema, quem está compondo, como ele se articula, para que ele existe, né? Então, a gente pretende, então, falar um pouco sobre isso, refletir sobre essa perspectiva de proteção, que vocês são especialistas nisso, né? Cada um de vocês, tenho certeza que é especialista na proteção à infância, que é a atuação que tem, que é a experiência profissional que tem, e compreender, então, a importância do trabalho em rede e as estratégias de articulação. Então, esse vai ser o nosso conteúdo de hoje. E, como toda boa professora, vocês vão levar tarefa para casa, né? Vai levar lição de casa, porque a gente, claro, não é possível esgotar um tema tão complexo num período curto. Então, a ideia é que a gente traga alguns conteúdos, vocês tragam um pouco do debate, mas vão levar lição de casa. Só não vou corrigir depois, né? Mas, se quiserem também, depois pode fazer o contato e a gente vai ajustar, tá bom? Muito bem. Dizendo que, no meio do caminho, próximo de 11 horas, a gente vai ter um intervalo para o café, tá bom? Para dar uma paradinha, descansar, e aí a gente vai voltar para a surpresa. Na segunda parte tem uma surpresa. Fazer que nem aqueles programas, né, jornalísticos. Eles falam assim, daqui a pouco eu vou mostrar, daqui a pouco eu vou mostrar. Você começa a assistir 4 da tarde, é 8 da noite, ele ainda está falando, daqui a pouco eu vou mostrar. E você fica 4 horas na frente e ele não mostra. Né? É horrível. Meu pai fala assim, ai, que saco cheio, fica falando e não mostra logo. Né? Muito bem. É preciso a gente compreender o que é o sistema de garantia de direitos, que todos vocês sabem, conhecem, atuam, mas nem sempre têm clareza de que isso tem a ver com o trabalho em rede. Né? Então, a gente precisa falar um pouco dessa história do sistema de garantia de direitos, que nasce, que tem aí construído, a partir de 2006, inicialmente, com o intuito do quê? De fortalecer o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente não fala de proteção integral? Como é que você faz proteção integral sozinho? E aí se criou um grande desafio, né? Quando o Estatuto da Criança e do Adolescente vem para a nossa mão, a gente pensa, nossa, eu sou um agente de proteção integral, mas o que eu faço com isso agora? Que eu tenho que oferecer essa proteção integral para a criança e adolescente. Eu não consigo, não é? A gente ficou sempre naquele lugar de pensar, o que eu faço agora? É integral, mas a minha parte é só um pedacinho. E aí, pensando nisso, né, vindo aí a partir de todos os debates e por uma resolução do CONANDA, se traz, então, uma lógica de construção de um sistema, vamos dizer assim, integrado. O que é um sistema?
né? Vamos pensar num sistema. O que seria um sistema? Um sistema não é algo que vai se articulando. Um sistema elétrico, né? Para essa luz acender, eu tenho todo um caminho que passa pelo fio, que vai no interruptor. Nossa, o que aquele interruptor tem a ver com essa lâmpada? Eles estão conectados. Eu acendo a lâmpada apertando o interruptor. Isso é um sistema elétrico, né? Claro que falar de sistema elétrico não é minha área. Se tiver alguém aqui que entende mais, pode dizer, não é bem isso. Mas o que eu quero dizer é que um sistema ele é conectado, ele é uma ligação entre partes para compor um todo, certo? Não é isso? Se vocês quiserem falar, quiserem também participar, não precisam ficar quietinhos, só vou pedir que falem devagar, que peguem o microfone, né, para a gente poder aqui também registrar as participações, tá bom? Então, veja bem, o sistema de garantia de direitos, o que ele é? Ele é formado pela integração, pela articulação de todas as partes dessa sociedade. Então, do Estado, das famílias, da sociedade civil, né, para garantir os direitos da criança e do adolescente no Brasil. Opa! É uma engrenagem, não é uma engrenagem? Se eu tirar um dente dessa engrenagem, o que vai acontecer? Não vai girar, não é? Então, a gente pensa assim, cada um de nós é um dente dessa engrenagem. Tem uns dentinhos de leite, que cai, fica um buraco, né? Mas cada um de nós é um dente. Aí você fala, nossa, que engrenagem banguela, né? Porque é um processo de construção e de reconstrução permanente. Tá? Então, o sistema é formado pela integração e articulação entre Estado, família, sociedade civil, para operacionalizar os direitos. Porque o direito está garantido, né? Garantido, vamos dizer assim, está previsto, está lá. O que é direito, ele está previsto. Agora, como é que eu operacionalizo isso? Eu preciso operacionalizar a partir de uma ação integrada. Né? De forma muito breve, só para a gente não perder esse caminho, como que se compõe? Ele é composto por eixos estruturantes, né, que a gente vai chamando aí de promoção e que eu sempre trago /proteção, né, porque ele vem ainda numa linguagem de promoção. Então, o que é esse eixo da proteção? São os serviços, né? Somos nós, mais diretamente. A proteção é um todo, que eu quero dizer, mas tem um lugar que você operacionaliza serviço. Então, são as áreas: educação, saúde, esporte, cultura, lazer, profissionalização, enfim, todos os serviços e todas as áreas. Porque isso é importante também. Quando a gente pensa em algo que é integral mesmo. Então, quando a gente pensa na proteção integral que o Estatuto traz, o que é essa integralidade? É tudo, não tem ninguém de fora. Por mais que algumas áreas tenham mais dificuldade em vir, em compartilhar, né, em fazer parte, ela é parte. Então, a gente sabe que, no nosso dia a dia, quando a gente vai lidar com a rede, quando a gente vai conversar com a rede, a gente sempre tem uma área que está mais afinizada e a outra que fala assim, isso aí não é comigo. Não é? Só que proteção integral é integral, não tem como alguém não ser parte disso. Então, essa é uma primeira reflexão importante. Tenho certeza que os profissionais que estão aqui, eles sabem que são parte. Sabem ou não? Tem alguém aqui que não se acha parte dessa rede? Mas eu tenho certeza também que vocês estão habituados a lidar com áreas que entendem que não são parte. Não é? Muito verdadeiro isso. É como na assistência social. Como a assistência social ela tem uma história, porque tudo, para a gente entender, a gente precisa entender a história, não é assim? Nossa, por que será que as pessoas pensam que assistente social só dá cesta básica? É porque fez isso a vida inteira, né? Na história. Por que será que a assistência social é vista como lugar de pobre? Porque sempre foi assim na história. A gente gostaria de dizer assim, antigamente era assim, mas não estamos ainda nessa fase.
Então, quando a gente vê uma situação grave, não precisa nem ser grave, uma situação de vulnerabilidade, o que normalmente as outras áreas pensam? Manda para a assistência social. Que é lá que é o lugar. Lá é o lugar do problema, lá é o lugar da pobreza, lá é o lugar da violência. Né? Então, começa a ter um embate. Não, isso aqui não é aqui, isso aqui não é comigo. Aí aquela história, Tatiana trabalhou na saúde, e a gente sempre conversa muito, e também por experiência com outros profissionais. Né? O assistente social está lá na saúde. Ou melhor, tem um assistente social lá na saúde. Mas alguém descobre que aquela pessoa precisa de um remédio, fala assim, vai lá na assistente social. Como se a assistente social fosse a assistência social. Você fala, mas para que serve, então, a assistente social que está na saúde? Aí Tatiana responde, para guardar a dentadura na gaveta. Não tem onde pôr as coisas do paciente, deixa com a assistente social. Né? Então, olha o lugar que a gente é colocado, em todas as áreas. A gente, que eu quero dizer, o assistente social. Né? Mas isso tem uma semelhança com a própria política de assistência social, que é um lugar, ao mesmo tempo, de tudo e de nada. Não é? Então, assim, é um lugar de tudo. Onde não tem solução, vai para a assistência social. E, ao mesmo tempo, é um lugar de nada, porque ninguém consegue compreender a especificidade da assistência social. Por que eu estou abordando isso? Porque, na hora de fazer um trabalho de rede, é preciso ter clareza das atribuições das áreas. Não tem uma área mais importante que a outra, mas precisa ter clareza do que são. Eu preciso saber o que o outro faz, mas o outro também precisa saber o que eu faço. E aí eu pergunto, cada um de nós, me incluo, sabe exatamente a sua atribuição? Ou sai fazendo as coisas também sem refletir? E aí pega para si também aquilo que não é seu. Mas ninguém faz. Mas a responsabilidade direta é sua. Também não é falar assim, não é meu, eu largo para lá. Então, olha como é complexo. Tudo isso tem a ver com o trabalho em rede. Se não é seu, não é para fazer. Mas, se você não fizer, você deixa de fazer. Aí você desprotege. Aí você fica com a consciência pesada porque você desprotege. O que a gente faz, então? É uma encruzilhada? Ou eu falo para o outro que não é meu e eu abandono, e eu desprotejo, ou eu começo a fazer o que não é meu, o outro começa a mandar para mim porque sabe que eu faço. Não é assim o sentimento? O que a gente faz com isso agora? Constrói caminhos coletivos. Trabalha em rede. É fácil? Não, por tudo isso. Você vai falar com a outra área e falar, não tem nada a ver com isso, é problema seu. É violência. Né? É que nem com pessoa em situação de rua que está caído lá na esquina. Você chama o SAMU e fala assim, não, chama a abordagem. Parece isso. Né? E outras tantas coisas. Vamos colocar um adolescente... Opa, gaguejei. Um adolescente da medida lá no serviço de convivência. Gente, mas no serviço de convivência ele é medida, ele é LA. Você fala, opa. Né? Então, assim, tem uma coisa recortada nas ações que impede, que dificulta, que atrapalha o trabalho em rede. Entender que são caixinhas fechadas. E, se elas são fechadas, ninguém entra, ninguém sai. E aí eu vou rotulando pessoas de acordo com as caixinhas que elas frequentam. Aí, lá na escola, tem um LA, e a diretora fala, não, tem que falar lá com a assistente social, é LA, não posso resolver aqui. Não é assim? Estou falando alguma coisa muito fora do que vocês vivem no dia a dia? Pode falar também, tá? Mas essa é um pouco a minha visão. E a minha experiência. É claro que eu exagero, sou uma exagerada, fico aqui falando, né, excessivamente. Mas, assim, não sei se tudo é tão exagero assim, porque a gente ouve, sim, no dia a dia do trabalho e na rede, questões relacionadas a isso. Né? Então, tem aqui profissionais. Laís trabalhou aí um tempo na mesma área que eu, trabalhamos juntas, não juntas, mas juntas na rede, e a gente vivia muito isso na área que atuávamos, que era de criança e adolescente em situação de rua, abordagem social. Não é problema de ninguém, é problema lá da Laís, porque
Afinal, é criança de rua, quem que tem a ver com isso? Aí vai para a escola, a diretora também não quer saber porque é criança de rua. Então, percebe? Isso vai construindo um cenário que, na hora de falar de trabalho em rede, o negócio já... Então, ponto de registro, precisamos desconstruir. Se isso está em nós, precisamos desconstruir em nós. Se isso está no outro, precisamos desconstruir no outro. Falar da ação integral e da integralidade. Isso exige de nós um esforço. Cansa? Cansa. Você tem duas opções. Ou faz, cansado mesmo, ou desiste. Desistir é uma opção? Depende da sua escolha. Então, nesse sentido que eu trago essa reflexão. Para falar, então, que essa área aqui é uma das áreas difíceis, porque ela, por ser formada num modelo de caixinha, ela também coloca as pessoas em caixinhas. Tá? A defesa, que a gente sabe, então, toda a área de segurança e justiça, né, Ministério Público, Conselho Tutelar, OAB, Poder Judiciário, enfim, que também não é uma área fácil. Né? Construir rede com a área com o sistema de segurança e justiça é um desafio. É um desafio. Porque aqui a gente vai fazer uma discussão importante. Qual é a atribuição? Quem tem atribuição do quê? A gente sabe, por exemplo, quando a gente vai ao Poder Judiciário, sem nenhum problema, porque também compreendo o Poder Judiciário pela formação que tenho, mas, muitas vezes, a gente recebe uma coisa lá que, assim, gente, ou não é meu, ou não é dele. Ou ele está pedindo o que ele não tem que se meter, ou ele está pedindo para mim o que não é meu. Não é isso? Não é comum a gente viver isso? Então, aqui também cabe uma articulação. A gente, muitas vezes, em algumas comarcas, tem muita dificuldade, até porque tem entendimentos que eles não fazem parte da rede. Né? Eu já conheci comarcas, por exemplo, que o juiz não deixa a equipe técnica participar da rede, que ele entende que ela não tem que participar, porque ela não faz parte. Precisa conversar, precisa refletir sobre isso. Né? Então, não é uma área muito fácil. E o controle, né, o eixo de controle, que passa, então, aí pelos conselhos, conselho de direitos, todos os conselhos setoriais, conferências, os fóruns, os controles, controle social institucional, que são os tribunais de conta, enfim. Tá? Então, aqui, para a gente entender, se eu estou falando que aqui é proteção integral e eu preciso envolver todos esses atores, eu estou falando que construir rede é passar por todos esses atores. Porque também tem um problema quando a gente fala em rede, que a gente reduz a 2 ou 3 políticas a nossa rede. Quem é a sua rede? Vamos fazer uma reunião de rede, vamos chamar saúde e educação. Tudo bem, a gente sabe que tem políticas que têm uma ação mais direta, né, e que precisa, e que, claro, elas serão as principais em algum momento. Mas eu não posso pensar em rede reunindo saúde, educação e assistência social. E o resto? E o sistema de segurança e justiça? E as outras áreas? Porque a gente fala de proteção social, e a gente vai ver daqui a pouquinho, que, sim, o Brasil fez uma escolha quando pensou em seguridade social. Mas a gente não pode se limitar a achar que as áreas de proteção são saúde, assistência social e previdência social. Ou, no nosso caso, a educação, muito mais até. Né? Porque previdência social, inclusive, em períodos precários de trabalho, nem se fala dela. Né? O nosso público raramente sabe o que é previdência social. Não é verdade? Por incrível que pareça. Então, muito bem. Falamos já sobre isso. O eixo de promoção, então, que eu chamo de proteção, é operacionalizado por meio de serviços e programas que garantem os direitos humanos de crianças e adolescentes, e acontece em todas as áreas das políticas públicas. Né? Mas cultura é proteção social? É, claro que é. Mas vai chamar o povo da cultura para uma reunião de rede. Ele fala, não, gente, eu estou preparando o teatro para o final de semana. Não é? Tem alguém da cultura aqui? Desculpa aí, hein? Não era essa a intenção. Mas a gente sabe, é verdadeiro, não é verdadeiro? Compreender que o sistema de cultura, a política pública de cultura, ele tem que compor uma rede de proteção, e vocês são agentes importantíssimos por estarem aqui, parabéns, porque precisam fazer a leitura de qual é a parte da cultura na proteção.
e trazer a cultura para essa rede, isso é essencial. Então, que bom que estão aqui, porque podia ninguém levantar a mão, né? Esporte, tem alguém? Olha, tem, olha que coisa boa isso, gente. A rede está completa aqui, né? Lazer, tem alguém? Vamos colocar junto com o esporte, vai, para livrar a barra deles aqui. Entendeu? Então, que bom que tem profissionais aqui. É um, é dois, não tem problema. Não é construir caminhos? Então, eles estão aqui para construir esse caminho entre um lugar e outro, esta rede e outra. Levar para o lugar de onde saíram o que precisa levar. E dizer lá para os responsáveis, olha, a gente, enquanto agente de cultura, precisa proteger crianças e adolescentes na área que nós somos. Ninguém pediu para ir lá da cesta básica, não é isso. É naquilo que é a sua atribuição. Nós não vamos pedir para a cultura algo que não é da atribuição deles. Não é? Só se apertar, e a gente chama todo mundo. Eu sei que você é daqui, mas vem me ajudar. Então, aqui está bonitinho, né? O eixo aqui de chamando aí toda a rede. O eixo de controle são os espaços de participação da sociedade civil para a construção democrática de políticas públicas. O eixo de controle ele já nos trouxe o desafio, porque o controle social ele só existe na democracia. Concordam? Tinha o controle social, que era controlar a sociedade pelo Estado, era outra coisa. Aí faz parte da ditadura, dos processos autoritários. Mas esse controle social que nós conhecemos a partir da Constituição, ele é um instituto exclusivo da democracia. Num sistema ditatorial, governo nenhum vai perguntar para a sociedade o que ela acha, não é verdade? Então, isso aqui já é um desafio. Parte do princípio que cada um tem uma atribuição e vai participar do todo, que vem trazer a própria característica do trabalho em rede. Quem que é chefe da rede? Ninguém, né? A gente espera que não seja ninguém, de fato. E o eixo de defesa, então, que consiste no acesso à justiça e à proteção legal de direitos de crianças e adolescentes, assegurando a exigibilidade, a impositividade, a responsabilização. Tem um ponto muito importante nessa rede, que será construída e que deve ser construída, que é a responsabilização. Nem sempre a gente olha para ela. A gente fica tão empenhado na proteção que a gente esquece da responsabilização. Então, você tem uma situação de violência, claro, você cuida de quem é a vítima, ou quem sofreu a violência, mas esquece que tem um agressor, que tem um violador. O que a gente faz com ele? Deixa ele para lá, traz a criança para cá. Então, é como a gente fala isso, é muito comum na área da violência doméstica contra a mulher, mas não só, né? Quando você cuida só da vítima, você deixa o agressor para procurar outra vítima. Você tirou a vítima da frente dele. Eu vou chamar de vítima, só para a gente, uma linguagem mais próxima. Tá? Eu sei que tem aí todo um contexto de discussão se é vítima, se não é vítima, mas só para a gente fazer essa divisão pedagógica aqui. Você tira a vítima do agressor e cuida dela. O agressor vai lá e procura outra vítima. Você tira a vítima do agressor. Não é assim que funciona? Então, tem um ponto importante nessa rede, que é a responsabilização. Tem algumas áreas que a gente se preocupa mais com a responsabilização, tem algumas áreas que não. Por exemplo, trabalho infantil. Tem uma situação de trabalho infantil. A gente fica preocupado, vai lá apoiar a família, não. Mas a gente vai procurar quem é que está explorando aquele trabalho? Então, mas não vai responsabilizar? Porque, se tem uma violação, tem um violador. Então, olha a importância da gente se articular com o sistema de segurança e justiça, sim, sem preconceito. Que a gente tem um pouco de preconceito, né? Polícia, não. Tudo bem, a gente entende todo o problema. Mas tem um lugar que é só lá que vai acontecer, você não vai conseguir. Você não vai investigar, você não vai prender, não vai. Sim, mas é real, né? Porque, senão, o que você faz? Aí a gente fala assim, tudo bem, mas na hora que tem uma emergência, você está lá numa situação concreta de emergência, quem que você chama?
Tem que ser a polícia, não tem outro jeito. Então, se é assim, a gente precisa ter algum grau de aproximação. Ah, mas eles são ruins demais. Mas também cabe a nós fazer esse movimento. E eu não estou pedindo aqui para ninguém ficar aliado da polícia, não se trata disso. Mas eu estou dizendo que tem um ponto de responsabilização que é a atribuição específica de 1 ou 2 órgãos. E se ele não estiver na rede, como é que eu faço? Como é que eu vou fazer um serviço de abordagem social se eu não tenho uma articulação com a Guarda Municipal? Vai ter problema. Ai, mas os caras são truculentos. Vai lá, seja truculento com ele, não sei, mas precisa aproximar. Não é fácil. O que eu quero trazer? Que, se a gente não pensar no eixo da defesa, que envolve a responsabilização, também essa rede vai ficar frágil, vai ficar falha. Porque tem uma ponta, lembra das atribuições, que não é você que vai fazer. Você vai investigar? Você vai, né? Então, assim, tem um ponto que a gente precisa ir se abrindo também para ir construindo processos de aproximação. Porque, senão, não dá para falar de rede. Posso até não querer, mas aí tudo bem, é uma escolha. Mas, para fazer uma rede que seja mais efetiva, sem incluir o eixo da responsabilização, fica mais difícil. E aí a gente tem 2 problemas. A relação, que não é boa, e sabemos, e o medo. A gente tem medo de se aproximar do judiciário. Né? A figura do judiciário é tão imponente que ela nos afasta, muitas vezes, para construir um processo. E aí a gente também fica numa condição, muitas vezes, de subalternidade. Ai, é o juiz que pediu. Se ele pediu e ele está errado, você devolve e fala que ele está errado. Mas ele vai me prender. Claro que não. Nós estamos num regime democrático. Ele só pode fazer se for de acordo com a lei. Você tem que saber como que você responde, claro. Né? Ter juízo é bom. Mas entendem o que eu quero trazer para vocês? Eu estou reforçando esse eixo, porque ele é um dos eixos mais ausentes no trabalho em rede, que é o eixo de segurança e justiça, principalmente. Porque os outros órgãos, o conselho, tal, até vai. Mas essas 2 linhas, né, de segurança e justiça já é mais difícil. Então, está aqui. E pensar que essa rede que nós estamos chamando, e que aqui é uma rede mesmo, e a gente vai ver um pouquinho sobre isso, é uma rede de proteção, e essa rede de proteção são os direitos humanos. Então, se nós estamos falando de defesa de direitos humanos, que aí é amplo, eu não precisaria falar de nenhum segmento se eu falar de defesa de direitos humanos, concorda? Se eu estivesse tratando aqui de direitos humanos, diretamente, não preciso citar criança, mulher, ninguém, eu estou falando de direitos humanos. Então, eu preciso pensar numa dimensão maior. Né? E aí pensar que, então, essa rede de proteção são os direitos humanos. Então, está aqui, ó, bonitinho. Ó. Tribunais, essa imagem é bem legal. Escola, conselho, delegacia. Tá. Né? Me dá a sua mão. Ufa, ainda bem que alguém foi lá e deu a mão. Né? Tudo bem até aqui? Se quiserem fazer alguma consideração, avisa, pega o microfone, podem interagir, viu? Esse modelo de a gente só ficar falando e vocês só ficar ouvindo é cansativo, né? Dá uma vontade de falar assim, alguma coisa, então fiquem à vontade, viu? Se quiserem aí contribuir. E aí a gente precisa falar de violação de direitos, porque é o campo de ação principal. Né? Então, pelo que vimos aqui, pelo que observamos aqui, nós estamos falando do quê? De serviços que estão atuando em direitos violados, na área da violação dos direitos. Não é? Então, é preciso dizer que, dentro do campo da assistência social, principalmente, essa violação e essa atuação, né, ela tem raízes históricas. Então, quando a gente olha a história da própria assistência social, quem é que, ao longo da história no Brasil, fez proteção social e cuidou das violações? A sociedade civil, a igreja, não é? Será que o Estado, lá em 1920, 30, 40, 50, cuidava da proteção social de crianças e adolescentes? Sim, a gente tem na história alguns momentos chamados de proteção,
mas que foram acontecendo muito mais por interesses outros do que a própria proteção. Concorda? Então, por exemplo, mas a gente teve a CLT lá em 1930, Getúlio Vargas, que era o pai dos pobres. Era um cara legal, ele cuidava da população. Cuidava nada, ele estava apurado lá com o povo apertando ele, e aí ele teve uma ação. Foi de proteção? Claro, foi de proteção dos trabalhadores, não podemos negar isso. Mas foi porque ele entendia que era do Estado a obrigação de proteger? Claro que não. Né? Tanto é que, ao longo dessa mesma história, se criou o quê? A LBA. Mas a LBA era do Estado. Era, verdade. Foi o Estado que criou, mas quem que trabalhava? A sociedade civil. Né? Depois teve toda uma construção. Mas o que era, efetivamente? Era criar um lugar para a classe dominante, vamos chamar assim, ou mais rica, ou, enfim, o nome que a gente quiser dar, se organizasse e fizesse a caridade. Não era isso, originalmente? Então, a gente precisa observar que não é da natureza do Estado brasileiro oferecer proteção social. Isso aconteceu mais recentemente. Então, como que a gente transforma uma ideia de proteção social que está na raiz histórica? Raiz histórica, né? É isso, história é a raiz, mas está mais além, assim, está arraigado, né? Nessa história do Brasil, que é uma ausência do Estado. E hoje o Estado está presente na sua composição de lei. Então, hoje sabemos que a proteção social é responsabilidade do Estado, não é? Não é isso que está na Constituição Federal? Né? Seguridade social, direito de todos e dever do Estado. O Estado sabe que é dever dele, mas como que ele ainda continua fazendo? Dever de estimular para que a sociedade faça, está mais ou menos assim. Então, continuamos ainda num impasse, que, embora seja de obrigação do Estado, a gente ainda patina, porque o Estado não toma para si essa obrigação. E aí tem um ideário coletivo aí, que é assim, imagina, o Estado vai ficar acomodando essas pessoas, se a gente der muito. Então, vejam que a gente está trazendo o campo da proteção social e da violação de direitos para um campo muito reduzido. Isso nos coloca mais desafios ainda. Porque, se cada um de vocês tivesse em serviços superestruturados, com recurso financeiro infinito, vocês teriam um problema para trabalhar? Então, pensa, o desafio é dobrado. E esse campo da violação sempre esteve, então, na responsabilidade da sociedade civil, prestada sob esse paradigma de assistencialismo e da culpabilização das pessoas. Mas também, olha só, por que está nessa condição? Acorda 10 horas da manhã. A gente está num momento, nós estamos aí tem um programa de transferência de renda, porque renda é um direito humano, não foi inventado nem no Brasil, nem por um governo. Foi criado por um governo, mas não inventado. A gente tem aí, sei lá, nem sei, 30, 25 anos de Bolsa Família, 20 anos, nem sei direito, por aí. E ainda tem gente dizendo que tem mulher que tem filho para receber Bolsa Família. Isso não é culpabilização? Não é colocar a pessoa num lugar que não protege? Recentemente, né, foi Tatiana que trouxe. Recentemente. Também essas mulheres não querem nada. Foi ontem que a gente fala, mais precisamente ontem. Estávamos numa supervisão e o profissional traz isso, assim, sem constrangimento. E não era uma supervisão da delegacia, era da assistência social. Então, espera aí, do que nós estamos falando do outro? Mas é claro, está falando com a delegacia, esses caras são tudo reacionário. Não, a gente estava numa supervisão de assistência social, que um profissional traz assim, mas essas mulheres não querem nada mesmo. Se arruma emprego para elas, elas não querem, elas querem ficar no Bolsa Família. Aí você respira e faz, né? O que eu faço agora? Como que eu devolvo isso? Então, nós não estamos falando só da história
Nós estamos falando de um lugar que ainda não se diluiu. Culpabilização, né? Essa criação de uma assistência social, ainda que nem era assistência social enquanto política pública, mas enquanto assistencialismo, enquanto caridade, enquanto limite de quantidade, de qualidade, de tempo. Então, assim, eu te ajudo, mas tem um limite de quanto, tem um limite de qualidade e tem um limite de tempo. Você pode ficar aqui só 6 meses, depois você tem que dar linha nessa pipa, né? Então, a gente vê muito, é muito comum isso. Você acolhe. Eu falo muito da pessoa em situação de rua, embora não seja público, porque eu digo que é um lugar onde você encontra todas as violações. Aí você acolhe uma pessoa que está em situação de rua. Quanto tempo? Tem uns 15 anos já em situação de rua. Aí você leva para o acolhimento e fala assim, você tem 6 meses, vamos fazer seu projeto de vida. Mas tem 15 anos que ele está na rua. Como é que você quer que ele construa um projeto de vida e saia daquela situação em 6 meses? O que se oferece? Uma cama e uma comida por dia. E ajuda a fazer o currículo. Aí você fala, agora você se vira, você já ficou 6 meses aqui. Aí você fala, acomodado. Eu arrumei um muro para ele pintar, ele não quer ir. Vai você pintar o muro por R$50 para ver se você quer ir. Você fala, não, R$50 eu não quero. Eu não tenho, mas também por R$50 eu não vou. Então, vejam que é um cenário que a gente coloca no outro, mas não traz para si. Coloca-se no lugar do outro e vê se você faria. Coloque-se no lugar do outro. Então, essa complexidade das situações precisa nos tirar desse lugar que nós estamos. É complexo, gente. Ninguém faz projeto. A gente fica anos numa família, dentro da família, estudando, com apoio, não precisa trabalhar, e não consegue construir projeto de vida. Quantos de vocês têm projeto de vida aqui? Ninguém, vai indo no vão da valsa. O que vier amanhã eu faço. Alguém tem projeto de vida? Meu projeto de vida é ver o que vai acontecer amanhã, eu vou fazendo. E você quer uma pessoa que não tem nenhuma referência, tenha um projeto de vida e saia daquela condição. Adolescente, projeto de vida para adolescente de medida. Projeto de vida, voltar para a escola, não faltar da escola, ir para a escola, trabalhar. Isso é projeto de vida para alguém, gente? Desculpa, mas não é. Com adolescente, isso é muito sério. E vocês estão, em sua maioria aqui, acho que todos, trabalhando com adolescente. O que é projeto de vida para o adolescente que está em medida? Se você perguntar para o juiz, ele te dá a lista. Parece que o projeto de vida é a própria medida. Então, para cumprir a medida, ele tem que fazer isso. Não. Quem vai dizer isso é a medida. Ele tem que cumprir a medida. Mas tem lá uma exigência. Matricular na escola, ir para a escola, vacinar, não sair à noite, tirar tatuagem. Eu conheci, tudo bem que faz tempo, eu também já sou velhinha, né? Eu quero acreditar que essa ideia não esteja mais na cabeça dos profissionais. Mas, algum tempo na minha vida profissional, que eu acompanhei muito tempo ainda, quando... Vou dizer quando, vocês não vão nem lembrar. Quando a medida socioeducativa era executada pelo próprio Estado por meio da DRADS. Não era municipalizada. Eu li num relatório profissional dizendo assim, ele não rompeu com o ciclo infracional. Percebe-se isso porque ele usa muitas gírias. Eu falei, oi? Não entendi, né? Então, estou criando esse cenário com vocês para a gente falar de um ponto importante. As coisas são complexas, não são simples assim. Então, não é assim. Se quiser, faz. Se tiver boa vontade, vai. Se quiser, sai disso. Eu estou oferecendo. É o que eu tenho. Se ele não quer, eu ofereço um monte de coisa, ele não quer nada. Né? Ofereci um monte de coisa, aí não adere. Eu tenho que pensar que eu estou falando de situações complexas, que são ciclos repetitivos, e que a família enfrenta várias questões que se combinam e se agravam. E eu não resolvo com a simplicidade da minha cabeça. Existem situações de violação eventual? Sim, episódios isolados. Você vai lá, faz uma intervenção, presta um apoio, e dali para frente segue.
Mas esse é a maioria do nosso público? A gente está falando de situação de violação eventual, pontual? Tudo bem, a pandemia, por exemplo, mostrou isso. Né? Teve situação, sim, que foi ali, naquele momento desesperador da pandemia, passou, acabou, a pessoa já resolveu, já tocou a vida. Agora, é esse o nosso público? Nós estamos falando de que público? Que vem de uma situação de violação como um ciclo repetitivo e que as coisas vão ficando complexas. E, se elas são complexas, a intervenção é complexa. Não dá para ter a simplicidade de uma criança para responder uma situação complexa. Né? Aí a gente entra lá na rainha, lá na princesa. Não tem pão, comam brioches. Não era essa a expressão que a gente tanto conhece? É claro, não tem pão. Come outra coisa, a gente come brioche. Não tem nem noção que é óbvio que, se não tem pão, não vai ter brioche. Mas é uma solução simples para um problema complexo. Na cabeça de quem não compreendeu, gente, não tem pão, come outra coisa. Não tem outra coisa. Percebe? Estou trazendo esse exemplo, assim, jogando vários exemplos para a gente ir construindo essa ideia. Isso é bem importante, né? E aí, esses casos, que já podem envolver ciclos intergeracionais, naturalização da violência, não é? Exige de nós uma intervenção em rede, mais complexa e mais qualificada. Porque ser rede, estar numa rede, atuando em rede, também não significa que é qualificado. Então, o que nós estamos chamando de uma ação qualificada? Né? E aqui, então, o sistema de proteção que eu falei. O sistema de proteção brasileiro ele tem este desenho, por escolha, num determinado momento do Estado brasileiro, mas eu não posso pensar que proteção social está presa aqui. Aqui, no máximo, eu coloco a educação. Não, eu tenho que pensar que tem demais políticas. Nossa, desenvolvimento agrário? Desenvolvimento agrário tem a ver com comida. Então, né? Tanto é que o Brasil é aí portador de uma importante política de segurança alimentar que nunca foi implantada. Exceto algumas ações pontuais do governo federal, em alguns momentos. Ninguém nem sabe. Um dia, numa capacitação, nem foi numa capacitação, foi numa aula, lembrei da Laís. Foi numa aula, né, Laís? De uma disciplina de um curso de pós-graduação. A gente trouxe a discussão de educação permanente, né, que veio também a questão da segurança alimentar, mas... E as pessoas falaram, nossa, eu nem sabia que tinha. Tem. Então, vejam, a gente também é recorde em criar coisa que não põe para frente. Né? Cria e fica parado. Por quê? Porque precisa criar, precisa dizer que tem ECA, tem estatuto, tem um monte de coisa. Só que ele não anda sozinho. Para os direitos funcionarem, eles precisam ser colocados em prática. E quem que coloca em prática? As políticas públicas. Então, eu não consigo pensar num direito se eu não trouxer e vincular a uma ação, a um serviço, a uma política pública. Porque, senão, dá a impressão também que o ECA já resolveu o problema do mundo. Né? Nossa, ainda bem que tem o ECA. Aí é muito legal. A gente também faz um trabalho com adolescentes, e, num grupo focal, eles falavam assim, a pergunta era, vocês sabem onde vocês podem procurar ajuda? Sim, no ECA. A gente sabe que pode contar com o ECA. Muito interessante, porque assim, o que é o ECA? Aí a gente até viu, ontem vimos um vídeo, né? Um vídeo que era um meme, uma pena, né? A gente podia até passar, mas era engraçado. Ele dizia assim: vamos ligar para o ECA. O ECA não vai responder, porque o ECA somos nós em rede. Olha lá o sistema de garantia de direitos. Quem que é o ECA aqui? Todo mundo. Então, a gente vai criando cenários, né, em que exige de nós essa leitura dessa proteção integral. O ECA só fala de saúde e assistência social? Não, né? Fala da cultura. Qual a parte da cultura que tem no ECA? Tem. Então, mais uma vez, aí falando sobre a proteção integral. E aí a gente fala da intersetorialidade, né? E bem, de uma forma bem breve, mas para trazer, porque é um tema que a gente ouve todo dia. Intersetorial, rede intersetorial. O que é isso?
do que nós estamos falando, né? Aqui, vocês estão num grupo intersetorial, né? De certa forma. Então, a intersetorialidade ela é uma lógica de gestão que ela transcende um único setor da política social e ela é uma estratégia de articulação entre setores diversos. O que é intersetorial? Né? É algo que eu vou construindo saberes coletivos, que eu não tenho caixinhas, que eu não trabalho com a unicidade aí, com o perfil único de cada ação. Eu preciso ir construindo trabalhos onde eu tenho saberes múltiplos que se entrecruzam, que se conversam, que constroem saberes coletivos a partir disso. Porque, senão, continua recortado também. Eu posso ter uma equipe com muitos profissionais de várias áreas e cada um fazendo seu pedaço sozinho. E eu posso ter uma equipe com muitos profissionais ou com um lugar com muitas áreas, onde nós trocamos o nosso conhecimento e construímos um conhecimento coletivo. Então, é preciso pensar de forma coletiva, né? Então, é um instrumento estratégico de otimização de saberes, competências, relações sinérgicas em prol de um objetivo comum. Se não tem objetivo comum, não adianta a gente sentar para conversar. Ah, se o objetivo da rede é a proteção da infância, tem que todo mundo chegar lá com o mesmo objetivo. Então, se o que eu faço não protege, eu tenho que abrir mão daquilo naquele momento. Senão, não vai construir, né, o trabalho. E rompe com a fragmentação da política social ao proporcionar. Isso aqui é um texto, uma expressão, uma explicação que está lá no Plano Decenal dos Direitos de Crianças e Adolescentes. Foi trazido nesse material, né, por isso que está aí, para a gente ter um pouco essa definição da intersetorialidade. Então, vejam bem, construir intersetorialidade é fazer uma reunião, mas não só uma reunião, né? Um trabalho onde eu envolva todas as áreas dos saberes, todas as políticas públicas, que possam, em torno de um objetivo comum, construir um novo saber. Né? Então, isso é fundamental. O que isso tem a ver com o trabalho em rede? Tudo, porque aí eu trago isso para uma ação que é específica, que é uma... Construir o trabalho em rede é uma ação específica. Né? Qual é a minha vantagem? Qual é a gente vai falar um pouco, mas assim, eu passo a ter uma visão integrada do território e dos processos. Eu não vejo mais só o meu pedaço, eu começo a compreender que caminho se percorre para a proteção. Porque a gente ainda tem muito na nossa cabeça, eu faço o meu e mando para o outro, eu faço o meu e mando para o outro. Isso não constrói processos nem coletivos e nem de proteção. Eu preciso compreender o todo. Né? Traz uma efetividade, uma eficiência, por permitir a concentração de esforços e de recursos, superando a fragmentação. Muitas vezes a gente faz separado, gasta desnecessariamente os recursos, porque duas pessoas fizeram a mesma coisa e nenhuma fez a outra. Então, você não tem efetividade e não tem eficiência, porque gastou demais e não atingiu o objetivo que precisava atingir. Então, é aquela história de uma família que é acompanhada, por exemplo, numa rede pública lá dos serviços públicos por 3, 4 serviços. Aí precisa fazer uma visita, os 4 vão. 4 carros, porque cada um é de um setor, nem vai com o mesmo carro. Tem que pedir um carro exclusivo. 4 carros, 4 profissionais. E encheção de saco da família, porque aí a família recebeu 4 pessoas. Aí ela é uma só. Você acha que uma ação dessa, por exemplo, tem efetividade e tem? Não tem, gente. Um desperdício. Mas eu precisava ir lá ver com os meus olhos. O trabalho em rede dispensa a prova ocular. Dispensa. Se é rede, você já foi, a menos que seja uma coisa muito específica. O agente de saúde precisa ir lá para colher tal coisa. Eu não vou fazer isso para ele. Mas, para construir um processo de acompanhamento, por que eu tenho que ir com os meus olhos ver as coisas? Até porque nós não fazemos visita para provar nada para ninguém. Né? Otamo,
Tem alguém ainda fazendo visita para ver a geladeira ou a cor da parede? Aí você tem que ir sozinho mesmo, pessoalmente, porque aí não tem jeito. Né? Aí é um perigo. Não, eu quero ir lá para ver se ela está falando a verdade. Aí nós estamos falando de outra coisa, tá? Mas, trazendo aqui, supera a sobreposição de esforços desarticulados que geram ônus e comprometem. Tem uma permeabilidade à participação. Isso aqui vai voltar, tá bom? Então, rede, o que é rede? Então, vamos lá. Porque nós estamos falando do sistema de garantia de direitos, que é uma ação integrada. E o que é rede? É uma ação integrada. Então, o sistema de garantia de direitos é uma rede? É. Simples assim. Né? Então, aqui eu trago uma definição de Francisco Whittaker, duas, que tem a próxima também. Quando pessoas ou organizações têm um objetivo comum, eles precisam se organizar para atingi-lo. Qual é o objetivo comum de uma rede de proteção à criança e adolescente? Pode arriscar. Proteção da criança e adolescente. Não, mas o meu objetivo é vacinar. Não. Tudo bem, a sua ação é vacinar. Mas qual é o seu objetivo? Proteção. Se eu não tenho claro qual é o objetivo comum, eu também não construo rede. Não adianta chamar uma reunião que a gente fala que é uma reunião de rede, se cada um tem um objetivo. Um quer prender, outro quer soltar. Não vai dar. Então, primeiro passo, a rede precisa ter clareza, precisa entender, precisa definir, precisa traçar qual é o objetivo comum. Por que aquelas pessoas estão reunidas? Se for para interesse pessoal, para livrar o próprio serviço, não vai rolar. Então, esse é um ponto importante. O objetivo comum. Né? Então, Francisco Whittaker diz, uma estrutura em rede é uma alternativa da estrutura piramidal. Corresponde ao que o seu próprio nome indica. Os seus integrantes se ligam horizontalmente a todos os demais. Ou seja, não existe uma estrutura hierárquica numa construção de rede. Mas quem que vai mandar? Ninguém. As decisões são coletivas. Mas alguém precisa chamar a reunião, agendar a sala. Mas isso não é hierarquia, isso é responsabilidade. Pode ali tirar um coordenador para facilitar os processos? Pode, mas ele não é porque ele é o coordenador, ele que toma a decisão. E, aliás, ele vai trabalhar para esse grupo poder fazer a sua parte. Entendem isso? Então, essa é a diferença de uma estrutura hierárquica, que, quando você leva alguma coisa para discussão, tem alguém que vai dar a palavra final. A rede não funciona assim. Ninguém dá a palavra final, nem o Poder Judiciário. A menos que seja da própria atribuição, claro. Eu preciso consultar o outro, não posso interferir e dizer determinar o que o outro vai fazer porque é rede. Aí também é uma outra questão. Né? Eu preciso respeitar esse espaço. Mas a decisão ela é coletiva. Né? Então, aqui ele também traz o seguinte: a rede é uma malha de múltiplos fios que pode se espalhar indefinidamente por todos os lados, sem que nenhum dos seus nós possa ser considerado principal. Qual a área mais importante na rede? Não tem, né? Todo mundo ali é importante, porque cada um tem a sua atribuição. E aí a gente pensa o seguinte: essa rede, que é uma rede de pesca, não é? Olha lá. A gente pode fazer essa rede do tamanho que a gente quiser. Uma rede de pesca pode ser para pegar peixinho, pode ser para pegar peixão. Pode ser para o rio e pode ser para o mar. Tem tamanhos diferentes. Mas como que eu faço isso? Cuidadosamente, eu dou nó por nó. Cada um desses nós é um de nós. Então, eu preciso ir tecendo essa rede. Tecendo, construindo. Qual é o nó que eu vou dar agora? Eu vou dar o nó com a unidade X.
Ai, vou mudar nó com a X, com a Y, com a Z. Pronto, já não deu certo. Porque o nó vai ser mal feito, vai fazer correndo tudo de uma vez. O que vai acontecer com esse nó? Vai desatar. O que vai acontecer se o nó desatar? Vai ficar um buraco na rede. E o que vai acontecer com esse buraco? Joga um peixe... Oh, falei sem querer. Joga a rede no mar com um buraco. O que vai acontecer? O peixe vai passar pelo buraco. Esse peixe são as famílias que atendemos, são os adolescentes que atendemos. Ah, eu conversei tão... Opa, apertei o botão errado. Espera aí. Eu conversei tão correndo aqui que esse nó ficou mais ou menos amarradinho. Não vai funcionar. Quando você precisar, o nó já foi embora. Aí você fala, não, vou mandar, que eu já conversei. Conversou semana passada, mas foi tão rápido que o outro não assimilou, e aí você mandou, mas já passou pelo buraco. Percebe? Então, construir, por isso que a gente fala que é construir caminhos, porque eu tenho que ir fazendo. Eu não posso ter a pressa de pegar tudo de uma vez. Eu tenho que ir fazendo. Se eu tiver 2 ou 3 nós bem fortalecidos, é um avanço. Aí eu vou passando para o outro, para o outro, para o outro, para o outro, até ter uma rede tecida de uma maneira firme, protetiva de verdade. Então, construir a rede não é aquilo que a gente chama de reunião para discutir caso. Reunião para discutir caso, embora a gente fale que é uma reunião de rede, porque é a rede, não é uma rede de proteção. É uma reunião para discutir caso. Um vai com uma intenção, outro vai com outra. Não tem nada construído ali. Prestem atenção nisso, né? Porque todos nós chamamos de rede isso daí. Não, vou mandar para a rede, vou fazer uma reunião de rede, vou chamar uma reunião de rede. A rede não faz nada. Aí parece um ser. Vamos rezar para a rede. Né? Chama a rede aí, para ela entrar aqui, para ela ouvir isso aí que nós estamos falando. Porque vocês estão todos aqui e vocês falam assim, a rede que tinha que ouvir isso. Eu já ouvi isso. Tinha que ser para a rede essa formação. E está sendo para quem? Então, gente, não adianta fugir. Pode escolher qual você quiser. Em um desses nós você tem que estar. E quando abrir, não importa se foi o seu nó ou foi o outro. Se abriu, abriu. A responsabilidade é de todo mundo. Mas eu fiz, o outro que não fez. Aí a gente fica fazendo caça às bruxas. O conselho não funciona. A saúde não funciona. Você funciona. Né? Não é assim? Então, esse é uma percepção que atrapalha a construção e o trabalho em rede. E também achar que essas reuniões que a gente faz para discutir casos já são a rede. Sim, ela pode estar bem fortalecida. Eu não estou dizendo que isso não faz parte da ação em rede. Mas achar que só porque você, de vez em quando, forçadamente consegue uma reunião para discutir um caso, você tem uma rede atuante, não é verdade. E outra coisa que me lembra sempre, o professor Aldaísa que falava isso, rede também não é lista de endereço. Tenho lá na minha gaveta um catálogo, vou pegar aqui a rede. Aí pega a agenda telefônica. Não, mas eu tenho uma rede aqui, está aqui, um caderno cheio de telefone e endereço. Isso é rede. O outro, pode ser para você, o outro nem está sabendo que você está no caderno, que ele está no seu caderno. E aí já, né? O que você fez aqui? Você deu nó com quem? Com você mesma. Quer dizer, você deu um nó no seu trabalho. Porque você acha que porque está lá no território, tem endereço, tem telefone, eu sei, conheço a assistente social que trabalha lá, você já tem uma rede articulada. Não, eu articulo rede. Quando eu preciso, eu tenho minha amiga que trabalha, eu articulo rede. Quando eu preciso lá do Fazendo História, eu ligo para a Laís, ela resolve minha vida, mas eu não falei com a direção do Fazendo História se quando eu precisar do Fazendo História vai me atender. Falei com a Laís. A Laís vai embora, eu falo com quem? Não sei, meu contato lá era a Laís. Cadê sua rede? Com quem você amarrou? Esse é outro ponto importante. Tá? Se eu estiver falando demais, vocês me avisam, que eu começo e embalo, viu? Não paro mais.
Bom, o trabalho em rede ele tem por objetivo integrar políticas sociais na sua elaboração, execução, monitoramento, avaliação. Então, não é só discutir caso. A gente precisa se reunir em rede para elaborar possibilidades, avaliar possibilidades. Então, as reuniões de rede elas precisam ser sistemáticas. Ela não pode só quando tem um caso grave para discutir, porque é onde eu vou amarrar aqueles nozinhos, né? Supõe, então, supera a fragmentação, que é o que a gente falou, mas resguardando as especificidades, é claro. Não é porque a rede é horizontal, todo mundo faz tudo, eu quero me dar o pitaco na vida do outro. Tem que respeitar o conhecimento do outro, mas isso precisa ser transformado de forma coletiva. Né? Porque, senão, fica aquela situação assim. Vou mandar um encaminhamento para a saúde, vou falar que o médico tem que operar o pé dela. Gente, quem vai ver se vai operar não é o médico, não dá para você sugerir isso. Mas precisa discutir conjuntamente o que implicaria se tivesse que fazer uma cirurgia, por exemplo. Percebe a diferença? Então, isso é importante, porque também é muito comum a gente ver no trabalho em rede essa situação de querer se interferir no trabalho do outro e dizer que o outro não está fazendo direito, mas nem é sua área. Eu mandei lá para o CAPES, eles não deram remédio. Você não mandou para o CAPES. Quem tem que decidir se vai dar remédio ou não é o CAPES, não é você. Você não faz o encaminhamento já com a prescrição. Mas a gente quer fazer isso às vezes. E a gente recebe isso também. Porque muitas vezes a gente também recebe. Recebi de tal lugar para fazer tal coisa. Espera aí, a tal coisa não é a pessoa que pediu que vai pedir. Ela pode sugerir. Tenho a impressão que pode ser necessário tal coisa. Peço que avalie. Que, às vezes, na percepção deste conhecimento coletivo, eu vou falar, será que não é? Mas eu não sei, eu estou sugerindo. Minha percepção, sei lá. Né? Mas eu preciso respeitar o saber do outro. Está ficando claro o que eu estou falando? Porque, às vezes, eu estou misturando, sim, mas eu estou misturando de propósito, que é para a gente ir transitando por todos os lugares que dão problema na hora de falar de rede. Isso é extremamente essencial. Vocês que estão nesse cantinho, estão conseguindo visualizar? Não, né? Tá bom. Tem poucas. Se quiserem chegar aqui, ó, eu acho que dá para fazer devagarinho esse movimento, tá? Vocês vão perder um pouco visualmente, né? Bom, então, veja bem, tem desafios, né, nessa construção de rede. O primeiro é diálogo. Se não tem diálogo, não tem rede. É um desafio. É fácil comunicar-se? Cada vez mais difícil, né? Comunicação é uma coisa que hoje está bem complicada. E aí é isso. Se não tem diálogo, não tem rede. Por isso que eu falei do sistema de segurança e justiça. Eu posso até não gostar, mas não é para tomar chopp que eu vou chamar o pessoal. Então, eu preciso, mesmo não gostando, estabelecer um diálogo. Aliás, estabelecer diálogo com quem a gente tem conflito é muito mais importante do que com quem a gente não tem. Porque, quando a gente não tem conflito, mesmo que eu não pactuei, eu pactuo na hora e dá certo, às vezes. Né? E com quem eu tenho conflito? Não dá para fugir disso. Preciso estabelecer diálogo com quem eu não tenho diálogo, porque, em algum momento, eu vou precisar daquela ação, mesmo que eu não goste. Eu sempre falo isso porque a gente mistura, muitas vezes, os nossos interesses também. Eu falei do chopp, porque eu sempre falo isso, inclusive, para o aluno. Ai, professora, não posso ficar em 5 para minha colega ficar junto no grupo? Não, é grupo de trabalho. Para sair sábado, você chama a sua colega, mas no trabalho é o que é. E a mesma coisa nas nossas relações profissionais. Claro que a gente se afiniza mais, isso é normal, mas, na hora de construir rede, eu não posso fazer rede só com quem eu gosto, com quem eu me afinizo. Aliás, o mais importante na rede que você vai construir é quem você tem conflito. Porque é ali que a coisa emperra. Então, desapeguem. Desapeguem de achar que a gente só conversa com quem a gente gosta. Estou trazendo para vocês, embora a gente tenha falado que era um título bonito, porque a gente não queria falar do desafio para não desanimar, eu só estou trazendo problema, vocês viram, né? Mas se a gente não colocar a mão nisso, a gente não vai mudar esse padrão equivocado do que a gente chama de rede. Tá? Bom, e aí né, entenderam, olha lá o peixe. Aquele peixe que, se o buraco abrir, ele vai embora. Eu gostaria que ele fosse, de verdade, nesse caso. Espero que essa rede tenha um buraco bem grande, que esse peixe volte para o lugar dele.
Mas, se esse peixe for a nossa família, a família que atendemos, o adolescente que atendemos, a gente não quer que ele saia dessa rede, porque é uma rede de proteção. E, se a gente deixar os espaços soltos, vai sair. Tá? Então, a rede é uma relação de informações e de poder. Não tem como fugir disso. A gente vive numa sociedade onde as relações são de poder. Não dá? É assim. Todo o sistema que a gente vive, a própria construção das... Por que a gente fala de violência? Porque, nas situações de violência, tem relações de poder. Não tem como fugir disso. Sempre falo, pensa numa situação de violência qualquer. Não precisa nem falar qual é. Tira a relação de poder dessa violência. A violência continua? Provavelmente não. Porque ela se dá por uma relação de poder. Eu vou para cima de você porque eu me sinto maior, por N razões. Economicamente, fisicamente, hierarquicamente. Né? A gente não fala assim para os grandes, por que você não bate alguém do seu tamanho? Só bate em criança. Porque o cara não é besta, né? Ele vai bater alguém do tamanho dele. A relação de poder é a mesma. Então, a gente precisa pensar que tudo tem relação de poder. Agora, a gente precisa transitar nas relações de poder. E aí também tem a ver com outro ponto que a gente não vai trazer aqui, mas que é do próprio empoderamento, né? Profissional. Se eu me acho menor, se eu acho que o juiz é mais importante que todo mundo, ninguém discute. A gente espera ele determinar e pronto. Eu preciso me sentir igual, ressalvadas as diferenças e as atribuições. Mas essa diferença não é de poder, é diferença de conhecimento, de atuação, de atribuição. E isso é importante. Parece que não, mas é importante, principalmente nessa relação de segurança e justiça, que a gente tende a achar que a gente é menor. E algumas profissões, nessa relação da construção do trabalho na sociedade, ainda pior, porque aí também, entre umas e outras, são diferentes. Né? Então, eu estou aqui falando com vocês. Aí a equipe fala assim para mim, tem um advogado aí que está querendo falar aqui. Ai, pode entrar. Né? Aí ela fala assim, tem uma assistente social aqui fora. Eu falo, fala para ela esperar um pouquinho. Porque já foi diferente para mim. Nossa, um advogado, eu já fico com medo de... Vou mandar ele esperar. Ele é importante. Assistente social, eu estou terminando. Fala, dá só 10 minutinhos. É uma relação de poder, não é? Entre as próprias profissões. E isso na rede aparece muito. Né? O valor do médico, do advogado, do promotor, do educador, do assistente social, do psicólogo, que está no meio. O psicólogo está no meio. Né? Ele não é tão bom quanto o juiz, mas ele também não é tão ruim quanto o assistente social. Olha que tem uma medida. Estou trazendo isso para a gente ver. Porque nós estamos falando do quê? De comunicação, de relações de poder. A gente precisa observar isso. Com que base uma autoridade ou um autoritarismo de alguém está fundamentado? No poder que ele tem. Ou porque ele acha que ele é melhor profissionalmente, que ele sabe mais, ou porque ele é chefe, não é? Então, observar essas relações, elas também podem ajudar na construção de rede. Por quê? Porque, se a gente observar comportamentos dessa forma, a gente não vai lá brigar com a pessoa, mas a gente precisa ir conduzindo para que isso vá se diluindo. A gente está até entendendo que ele acha que ele é melhor porque ele é médico, mas ele precisa começar a compreender que ali ele também precisa ouvir o outro profissional que é de outra área. E é um trabalho nosso, ninguém vai fazer isso por nós. Então, a gente também precisa se empoderar e falar assim, é o seguinte, não assim, né? Tem que ser mais delicado, aqui eu já vou logo com a patada. Né? Você é o médico, mas eu sou assistente social. Por exemplo, estou citando assistente social não por nada, é só porque também é uma área que tem muitos assistentes sociais, tem outros profissionais. Preciso dar um exemplo, podia ser qualquer outro. E aí a gente precisa conversar em tom de igualdade daquilo que você sabe, daquilo que eu sei. Isso na rede precisa ser. Esse menino está falando. Não vou nem ouvir esse menino falar. Ele é lá do serviço X, daquele acolhimento, daquele orfanato, trabalha ali naquele orfanato. Então, vai criando uma desigualdade, vai criando uma relação desequilibrada de poder. E acontece, a gente não vai manter isso. Nós não estamos vivendo no País das Maravilhas, mas eu estou trazendo isso porque a gente vai precisando
melhorar. O tempo está passando, é isso? Que horas são? Ah, tá bom. Vou finalizar no tempo. Então, vou ter que correr, tá? Então, veja bem, a articulação da rede é um sistema bem organizado e articulado de comunicação, com canais formais. Lembra? Eu falei da Laís, não é com ela. Então, eu posso começar a conversar com ela, mas depois eu tenho que transformar isso numa relação institucional. Precisa ser com a organização, e não com a pessoa que eu conheço. Né? E contínuo, não é só quando eu preciso, uma vez por ano. O trabalho em rede ele é contínuo, não tem caso para discutir, mas tem um monte de outras coisas para se reunir e fazer. Tá? Mobilizar rede significa pôr em ação, de forma coordenada, os territórios que estão inseridos. Então, uma rede ela pode ser uma rede menor dentro daquele território, ela pode se ampliar para os territórios próximos, ela pode se ampliar para o município inteiro. A gente vai tecendo isso na medida da necessidade. E, às vezes, você tem várias sub-redes mesmo também, que é uma rede que inclui todas as políticas públicas, mas focada, por exemplo, só naquele território. E que, em algum momento, você pode ir abrindo isso. Então, a maneira de construir isso vai também de acordo com a necessidade da equipe que vai estar ali fazendo esse trabalho. Tá? A responsabilidade da rede, tanto socioassistencial como intersetorial, é da gestão pública. Ah, então, tá bom, eu vou esperar o prefeito fazer. Gestão pública no sentido de ser uma ação pública. Vocês todos estão aqui representando uma ação pública. Ah, mas eu sou da ONG. Mas está fazendo o quê? Prestando um serviço público. Então, é claro que, por ser uma lógica de gestão, quanto mais o gestor público tiver clareza disso, tiver isso internalizado, ele vai poder proporcionar facilidades. Mas a gente não pode também achar que vai vir de um determinado lugar. Mas, sim, o que a gente mais quer é ter um gestor público que reconheça essa ação articulada e que coloque na sua ação. Isso facilita muito a nossa vida. Ué, mas se ele não fizer, a gente tem que fazer. Tá? É uma questão complexa, claro, partilha as responsabilidades com a sociedade civil, mas, na ausência, é o poder público que deve responder. Tá? Então, não partilha, todos fazem parte, a própria sociedade, mesmo que não são serviços, mas quem tem que dar... Ah, mas não funciona. Não funciona porque não tem um comando de gestão que também constrói essa ideia, né, de articular. Tá? Então, comando, articulação e fomento. O trabalho em rede ele exige, então, uma descentralização, participação social, intersetorialidade. Aqui é um pouco já do que falamos, né, que antecipamos a fala. Trata-se da articulação entre as políticas públicas por meio do desenvolvimento de ações conjuntas. Né? Lembrando que a proteção social não é feita sozinha. Lembra do exemplo que eu dei. Você consegue atender uma criança e um adolescente e ofertar a ela tudo que o ECA determina? Então, né, isso já é um exemplo que não dá para trabalhar. Então, tem uma interdependência, os serviços e as áreas se complementam, e é uma relação horizontal. E aqui uma rede, então, que a gente falou, as relações de poder. Numa rede solidária, todos têm o mesmo poder de decisão. E tudo depende de uma vontade coletiva para alcançar o objetivo. Né? Porque aí a gente participa e não consegue se expressar, e alguém diz que a gente tem que fazer tal coisa, a gente não concorda, mas a gente vai embora com aquela malinha, porque também não se colocou de forma, né, mais adequada. A articulação em rede, olha lá, a questão do conflito e do poder, isso vai estar presente sempre. Eu dei aquele exemplo do poder, a gente precisa trabalhar com essas relações de poder e saber mediar, mas vai estar presente. Em algum momento, outros interesses podem atravessar o caminho, as vaidades pessoais, né, os egos, os orgulhos, enfim. Tá? Então, exige a necessidade, a construção de uma habilidade, né, de negociar, de compatibilizar os interesses, de pactuar, movimentos de adesão e interação. É um campo tensionado. Então, para estar em rede, eu também tenho que ter habilidade para lidar com isso. Não é chegar lá, o cara foi, enfiei o dedo na cara dele, fiquei com raiva e fui embora. Não vai construir rede. Né? A pessoa que foi lá, se colocou, eu vou lá, falo um monte para ela, na outra ela nem vem. Então, eu preciso ter habilidade para lidar com os conflitos. Pode falar.
Não, quando vem, essa rede é muito problemática, eu não quero mais ir nessa reunião. Então, justamente por isso que a gente precisa ir para a reunião e precisa treinar, desenvolver essa habilidade de mediar conflito e do diálogo, porque senão a rede não vai acontecer. Porque a gente fica na zona de conforto. Né? Então, assim, ou eu expulso aquele que eu não concordo, porque eu fui tão grosseiro que ele não volta mais, né? Ou eu não volto mais. Falar, é tão chato, né? É uma falação que ninguém resolve nada. Vai uma vez só. Ou, se não, pior. Tem 5 profissionais lá na sua equipe. Cada reunião vai um. Aí você vai dar continuidade, você fala, então, na reunião passada, você fala, mas eu não vim. Foi a outra profissional que veio. Pronto, gente, não dá para trabalhar. Tudo bem que vocês podem revezar, mas tem que estar em sintonia. Eu não vim hoje, mas minha colega me passou. Se você está indo lá representar um serviço e nem sabe o que você está fazendo lá, porque quem vem na reunião não é você, já tem um problema. Se precisar se manifestar ali, você vai falar o quê? Você não está nem sabendo. Então, isso são problemas corriqueiros. É que tem que estar lá, o serviço tem que estar representado. A gente manda até o office boy, né? Na época que tinha office boy. Manda o estagiário, vai. Quem é estagiário aqui? Manda o estagiário. Que ele vai lá e fala assim, eu estou aqui em nome da instituição tal. Ele não sabe nem o que faz lá. Mas, como ele é estagiário lá, ele representou, entendeu? Olha, eu não posso decidir nada, eu preciso conversar lá com o meu setor. Então, vejam que são procedimentos que vão emperrando o trabalho em rede. E a gente precisa, porque às vezes você não faz, mas o outro faz. Aí você precisa sensibilizar o outro também. Olha, gente, tudo bem, a gente sabe que as pessoas não têm tempo para ficar participando. Mas, se vocês vierem em 2, 3, vocês precisam compartilhar as informações, porque o outro que vem, ele tem que vir na continuidade. Não é estar lá só para dizer que está representado. Que tem muita gente que faz isso. Vai lá, entra calado, sai calado. E assina a lista, representante da saúde. Mas só assinou a lista. Né? Aí, você... tem um representante da saúde aí? E você? O que? Não sei, eu não sei. Eu estou vindo hoje pela primeira vez. E eu preciso ver, eu preciso levar isso aí lá para a unidade. A gente já não resolveu, porque a gente precisa que ele fale ali, naquele momento. Quem já participou assim de reunião de rede? Ninguém, né? Ninguém. Não, vocês não. Vocês vão sempre alinhados. Vocês nunca foram por acaso, caíram lá e não sabiam o que era. Né? Então, olha só. Para formar uma rede, retomando e já indo para... Precisa de objetivo comum, precisa de uma cultura de rede. Trabalhar em rede precisa ser alguma coisa que eu sinto necessidade. Não dá para impor. Conforme você vai construindo e amadurecendo, você vai percebendo que você não consegue fazer sozinho. Vai chegando uma hora que a pessoa fala, mas se tudo você tem que falar, tenho, gente, porque eu não sei fazer, não vai. Eu preciso falar com o outro, com o outro, com o outro. Vira uma prática. Vira uma prática. Minha sócia aqui, a gente trabalha em rede. Eu falo, Tatiana, ela fala assim, por que você não faz? Porque eu posso fazer, mas eu quero falar, entendeu? Quero compartilhar, eu não gosto de fazer sozinha. A gente vai criando isso dentro da gente, é incrível. Aí vem uma situação, quando você começa a atender, você fala, putz, aí vocês lembram do outro, você já não consegue fazer uma proposta sozinha, porque você sente falta de conhecer e de olhar, você abre o seu olhar para uma intervenção mais ampliada. Isso, e o que é isso? É internalizar. É tão forte isso em mim que, quando eu atendo, eu não olho só o que eu faço. Eu já coloco na minha frente todo mundo. Só que aí, como eu coloco todo mundo, eu preciso primeiro falar com todo mundo. Eu faço o que é meu, mas eu não esgoto ali. Porque eu começo a sentir a necessidade desse todo. Isso também é ampliar a visão para a intervenção. Eu fiz o meu, agora os outros que se virem. Você desprotegeu. Então, cuide dessa internalização. Opa! Ixi, Maria. Cuide aqui dessa construção de uma liderança transformadora, com capacidade de negociação, lidar com diferenças, comunicação eficaz, já falamos disso, institucionalidade, já falamos disso. Né? E aqui a gente traz essa imagem. A comunicação pode ser a forca ou a força. Depende. Você pode, a partir da comunicação, fazer um bom trabalho, ou você pode afundar o trabalho. Né?
Desafios a gente já falou, reconhecer as diversidades, levar em conta que essa construção vai mexer com as relações de poder, com as formas instituídas. Eu sempre fiz assim. Vai mudar. Não dá? Você sempre... eu não sei por quê. É que eu cheguei aqui, eu tenho 10 anos, mais ou menos, mas quando eu cheguei, me passaram assim. Eu sempre fiz assim. Agora eu vou na reunião da rede e falo que tem que fazer diferente. Não vou fazer, não. Vou continuar fazendo assim. Então, aí você começa a criar problemas na rede, né? Democracia, lidar com escutar, mesmo que eu não concorde, isso é necessário. E aí, é claro, vai superar a fragmentação, tudo que a gente já falou. Né? Compartilha informações, constrói conhecimento coletivo, aprimora metodologias. E aqui eu quero trazer esse ponto como um ponto, encerrando essa parte inicial, que eu falei o porquê que a gente falou e acabou colocando como título Construindo Caminhos Coletivos. Tem um grande equívoco do que a gente chama de trabalho em rede, que é achar que o encaminhamento se esgota em si mesmo, e que eu chamo de encaminhômetro. Já encaminhei para a saúde. Encaminhar não é fazer rede. Aliás, encaminhar é desproteger, porque você manda, você nem sabe o que aconteceu. Então, é preciso, é uma falsa compreensão que a resolução do caso foi alcançada. Foi para você, porque você arquivou o prontuário. Pronto, gente. Ainda bem, graças a Deus que eu mandei para a saúde. Agora eu posso arquivar. Estou lá, caso encerrado. Encerrado para você, porque a família continua aí, né, transitando numa rede sem solução. Mas esse mês eu tinha 30, agora eu passei para 25 atendimentos, acompanhamento. Encerrei 5 casos. Né? E esse é o falso entendimento. Porque esses encaminhamentos se tornam inócuos. Né? O atendimento em rede, que não se comunica, compromete o resultado. E aí eu digo o seguinte, né, faz muito, eu venho trazendo isso aí, você não tem que encaminhar, você tem que construir o caminho para que aquilo circule. Encaminhar, você faz o papelzinho, toda a gaveta do profissional da política social tem lá umas listinhas já facilitadas, recortadas com os endereços. Né? Você atende, abre a gaveta e saca o endereço e dá na mão da pessoa e fala, vai lá. Aqui é o CAPS, aqui é o UBS, aqui é o lugar que você vai entregar seu currículo. Olha a gaveta de vocês quando vocês voltarem. Abre lá, vê quantos papelzinhos de endereço vocês têm já recortadinho para facilitar a vida. Tem, não tem? Por quê? Porque a gente acha que a gente encaminha e já fez a nossa parte. Né? Bom, com esse conteúdo, a gente fez os principais apontamentos das características da construção de uma rede. Ficou claro para vocês? Foi possível construir um cenário assim na cabeça? Que isso é importante. A gente sabe que não vai esgotar e não é possível trazer muito mais ampliado, mas é preciso que saiam daqui com conceitos principais. Porque agora a gente vai dar uma paradinha para o café e vai voltar para a continuidade disso, mas aí eu já não vou falar tanto assim. Ainda bem que acabou. Tudo bem, gente? Ficou claro? Deu para vocês trazerem os principais conceitos da construção de rede?